Bem-vinda! Vamos esperar só mais um pouquinho, a Rê vai entrar aqui daqui a pouco. Vai despentear o cabelo aí, ó. Demorei pra cortar, ó. Boa noite! Demorou? Grande Marcelão! Olha a rede! Bem-vindo, meu irmão! Marcelo, a gente fez uma live com ele também. Doutora Jaqueline, bem-vinda, meu amor! Força aí! Dias melhores pra sempre! Hoje eu mudei. Hoje eu mudei de posição, eu sempre faço para aquele lado, aí eu fiz para esse. Legal. Cadê a Regininha? Regininha, cadê você? Vamos esperar mais um pouquinho. E aí, como é que vocês estão? Tudo em paz? Que bom que vocês estão por aqui. Espero que a semana tenha sido muito boa. Novas conexões cerebrais. É isso aí, né? Novas conexões. Mas você tá falando por causa do quê? Da banana? Do Vitinho? É isso, não? Essa idade come, viu, meu? Deus é pai. Vamos esperar um pouco
Fala pra mamãe ver se mandar uma mensagem pra tia Regina lá. Nem... Por favor. Não sei se ela... Pode ser que tá tendo alguma questão lá. Internet a gente sabe como é que é, né? Ah, tá. Novas conexões cerebrais. Por causa da mudança de cenário. É isso aí. Eu sempre faço para aquele lado, tal. Aí agora eu tô fazendo para cá. Tô fazendo. O que foi? Feito. Feito? Feito. É. Tô fazendo para cá pra gente mudar e são novas sinapses. Eu continuo. Novas belezas. Eu continuo lendo um livro que eu já tinha comentado com vocês aqui em algumas lives aqui, né, Lê, que a tia Kátia que me deu, mas o livro é incrível, é tão bom, é tão bom, e ele faz um estudo muito rico acerca das novas descobertas da capacidade cerebral, né, de de ampliação, de ação, de mudanças, né? De que você exposto a uma situação nova de felicidade, ó, Regina chegou. Vamos lá. Você se comporta e acaba criando possibilidades de ampliar esse horizonte das suas percepções de uma maneira muito maior. Olha ela aí, ó. Noite. Desculpa o atraso. Hã? Eu me atrapalhei aqui, não entrava o vídeo. Ah, mas tá ótimo. Importante. Olha, Importantíssimo. quase acabou a música aqui, mas você chegou na hora certa. Que eu falei, puxa, sabe o que eu vou fazer pra gente ir esperando a Rê? Vou cantar. Aí eu vou cantar o pessoal. Oh, ninguém merece judiação. A Alê já teve essa oportunidade de me ouvir. Mas ela é minha amiga, ela vai falar que eu canto bem e tal. Não tem jeito, né? Não, mas deu certo. Que bom. O importante é que nós estamos aqui. Você tá bem, Rê? Tudo bem, e você? Graças a Deus, tudo tranquilo. Então vamos lá. Vamos começar a fazer nosso movimento de entrada. Vamos dar início. Um beijo, Rê. Ó, a Rô tá mandando Um beijo, Rô. O beijo da Rô pra Rê. Não, é do Rô. Legal, bem-vindo. Hã? É do Rô. Ah, é do Rô. É Rodrigo, meu amigo. É verdade. Ah, é verdade. Desculpa, Rodrigão. Então, vamos lá. Bem-vindos, muito bom tê-los por aqui. Eu sou o Vitor Sgroy, coach e prático em PNL. E a minha missão é trabalhar o planejamento das 5 saúdes na tua vida, na tua empresa. E hoje, num desenvolvimento muito mais voltado e específico para a questão do planejamento financeiro. Estou me submetendo a uma nova certificação, tudo, mas a gente vai poder discutir isso bastante aí ao longo desse assunto. Estão me vendo? Voltou. É. Ao longo desse assunto, tudo que a gente vai falar. Mas vamos lá. PNL, o que é? PNL basicamente é a gente começar a viver de propósito, entender como a gente funciona. Então, através do entendimento desse funcionamento, a gente começa a provocar ações de uma maneira propositada, ou seja, sermos protagonistas das nossas vidas. Essa é a ideia. Falei das 5 saúdes. Quais são? Fala, Turzão! Quais são as 5 saúdes? Quais são as 5 saúdes? Saúde física, saúde espiritual e mental, saúde profissional e financeira, saúde familiar e saúde social e intelectual. Essas são as 5 saúdes. A OMS
sugere que um planejamento de vida, para que tenha uma direção clara e definida, devemos contemplar todas essas saúdes, porque nós somos todas essas saúdes, e nós não somos só a saúde profissional, nós não somos só a saúde financeira, nós não somos só a social. Então, o planejamento cria uma direção, porque quando a gente não tem direção, para qualquer lado serve, e a gente vai tocando a nossa vida dessa maneira, sem propósito, e acaba ficando uma situação um tanto quanto vazia e sem motivo e sem razão para a gente caminhar. Hoje nós vamos trocar uma ideia, eu e a Regina, especificamente sobre saúde financeira. Aliás, saúde financeira e especificamente planejamento financeiro na pandemia, né? Essa é a ideia, essa é a proposta. E para a gente falar disso, a gente vai passar por um conceito de modelagem de dinheiro, inicialmente, que acontece lá na educação de base. E aí a Rê vai contribuir absurdamente conosco, porque a estrada dela, a história dela passa pela educação infantil de uma maneira muito forte, muito marcante, e que é a missão de vida dela. E que eu queria que ela falasse um pouco, se apresentasse, né? Apesar que a maioria das pessoas... O Arthur parece que te conhece bem, né? Esse menino tem um tempão comigo já. Bom, vamos lá. Bom, sou Regina, pedagoga de formação. Tenho outros cursos aí que não vou ficar me estendendo. No momento, eu estou trabalhando como orientadora pedagógica parental, que é um trabalho de orientação à família mesmo, sobre educar, né? Como educar as crianças, que estratégias melhores, né? E tudo numa base de respeito, dignidade, generosidade, compreensão, né? Que a gente precisa educar as crianças aí. Então, é um trabalho que eu vou fazendo com as famílias, é um trabalho online, e que eu vou sempre resgatando com as famílias que as estratégias não podem ser punitivas. Então, não vai ter castigo, nada disso a gente vai orientar e nem fortalecer, tá? São estratégias mesmo positivas, estratégias que linham o respeito e a dignidade humana. Bacana. Então, isso é atualmente. Mas já andei muito na vida aí das escolas, já andei muito na vida de dar aula, já andei muito na vida de coordenar escolas. Agora eu estou em outra vida. Que ótimo, porque a gente está tendo a oportunidade de estar trocando essas ideias. Na verdade, acho que esse é o nosso terceiro encontro, é isso, Rê? Acho que é. Acho que é isso, né? Fora os briefings que a gente bate um papo aí, monstro. A gente faz aí pelo menos umas 3, 4 lives na semana da nossa live, né? Isso. É sempre muito particular. bom, É sempre muito bom e muito rico ouvir a Regina, porque a experiência dela, cada vez que você faz uma intervenção e traz uma questão, ela tem a prática, né? E eu também, dentro do meu atendimento, acabo percebendo que a questão financeira, principalmente a questão do planejamento financeiro, o que é o planejamento financeiro, né? Planejamento financeiro, qual a primeira palavra que vem na tua cabeça? Eu posso adivinhar. Regina, se eu falar planejamento financeiro, qual a primeira palavra que vem na tua cabeça? Papel, lápis. Eu vou falar porque que a gente está dando risada. Olha, eu vou te falar. Ainda bem que o ministro lá responsável pela Amazônia não está ouvindo a gente aqui, porque olha, o povo consome caderno aí, viu? Eu vou te falar uma coisa. A Regina falou uma coisa muito interessante hoje, quando a gente estava
que ela gosta muito de escrever. E ela mostrou o caderninho para mim. As nossas conversas têm uma parte reservada para... Olha que honra! Tem uma abinha com o meu nome. Até outro dia, as minhas abinhas eram ciências, matemática. Eu virei uma abinha no caderno. Isso é um privilégio para mim. Isso é um privilégio. E mais, a minha parte, a abinha do Vitor, já está acabando as folhas, de tanto que ela anotou das nossas conversas, tal, tudo. Eu falei, meu Deus, que maravilha! Mas ela disse uma coisa muito interessante. Ela falou que o ato de escrever acaba ativando algumas redes neurais, um comportamento cerebral que o computador não proporciona, né? Então, a interrupção, a colocação de emoção naquilo que você está falando. Eu estou reiterando essas coisas porque quando a gente fala de dinheiro, 90% da questão é emocional. O resto tudo é técnico. E o planejador financeiro pessoal, todas as pessoas, quando você fala de planejamento, além de pensar em caderno e lápis, normalmente as pessoas pensam em investimento. Você falou em planejamento financeiro, você fala investimento. Faz parte da questão. Lógico que faz parte da questão, mas não é só. Porque dentro do planejamento ele vai ter investimento, a gente vai falar da sua aposentadoria, vai falar de educação financeira, que aliás, eu queria que a Regina já fizesse uma observação logo em seguida que eu terminar essa teoria de educação financeira dentro da escola, né? Planilhas de gastos. Você tem uma planilha onde você vê as suas receitas e as suas despesas? Sobrou? Não sobrou? Está no vermelho? Como é que eu vou administrar o outro? Tomadas de decisões. Então, o planejamento financeiro é uma coisa mais ampla do que tão somente o investimento. Ou ainda eu podia resumir na seguinte frase. O que você está fazendo para você com 65 anos, ou com 70, ou com 75 anos. Que você está fazendo hoje para você com 65 anos. Esta é uma questão que tem a ver com planejamento financeiro. E uma das colunas, um dos pilares é a questão da educação financeira. Como é que você vivencia isso, ou vivenciou isso nas escolas? As escolas estão com esse olhar, estiveram com esse olhar, estão ou têm algum projeto futuro com relação à educação financeira, Rê? Ô, Vitor, a minha experiência, até um pouquinho de tempo atrás, são pouquíssimas escolas de base, né, de educação básica a gente está falando, que vão ter realmente no seu currículo, nos seus conteúdos e tal, uma parte destinada à educação financeira, ao empreendedorismo, a pensar no futuro. E sair, porque quando você me perguntou o que você pensa, eu te respondi igual respondi aquela outra vez, né? Sim, papel e lápis. Sim. A gente pensa numa coisa muito reduzida, do que é o planejamento financeiro, do que é a vida financeira, mas porque a gente não teve nem na educação familiar e nem na educação escolar. É muito difícil esse assunto estar na vida das crianças desta maneira, educado, né? Para ser educado para isso. Ela está na vida das crianças e está na nossa, evidentemente, porque a gente vive com dinheiro, a gente compra, a gente gasta, a gente investe, faz muitas coisas. Mas na questão da educação mesmo, aquela pensada para o financeiro, pensado para... são poucas as escolas e são muitos projetos pontuais também. Então, vamos supor, você trabalha lá um projeto de feira,
um projeto que aí as crianças mexem com dinheiro para conhecer e tal, que é legal, não deixa de ser legal, mas ele fica muito restrito a uma coisa, Muito. né? E fica mais, às vezes, uma coisa para mais pro pai participar. Tipo, o pai vai lá e compra um produto que está sendo vendido na banca que o filho está controlando, tal, tudo. Eu Realmente. nem só isso, mas assim, fica muito artificial Uhum. e não é tão amplo. Fica uma coisa mais focada mesmo, mais fechada para conhecer dinheiro, experimentar valor, experimentar compra e venda, a relação e tal. Então, não é mesmo planejada, por exemplo, de tal ano a tal ano, um currículo para desenvolver essa sua educação, essa autoeducação financeira. Como é que você faz seu Financeiro. planejamento? O que você projeta para o futuro? Igual você projetaria outras coisas, né? O dinheiro parece que Ok. fica meio que normal na vida das pessoas, sem eira nem beira, assim, ó. Ah, o dinheiro cai do céu, né? Eu lembro Exato. Vanessa, pequenininha, lá vem Vanessa. Vanessa, pequenininha, Ela fomos já no chegou aí, mercado. hein? Ela já entrou. É. Ela veio foi no supermercado e ela me pediu alguma coisa que eu não lembro o que é, evidentemente. E eu disse para ela: não, filha, agora a mamãe não tem dinheiro. Aí ela disse assim: mas mãe, dá cheque? Do tipo, né? Passa o cheque aí, minha filha. O dinheiro tá lá em algum É, lugar, tem cheque aí, né? depois nós Hoje em damos dia um as crianças jeito. falam do cartão, né? Então Muito. essa ideia meio abstrata, meio mágica, que o dinheiro é algo que, sei lá, ele vem sozinho, ele vai sozinho, é, seu trabalho eu Na, ganho, né? na Parece que é uma verdade, coisa meio. Rê, acaba não fazendo parte do processo educacional. Você Não tem algumas faz. questões, não faz. E aí você entra numa questão onde eu vou trazer de que maneira este modelo acaba sendo instalado em cada um de nós em função da ausência ou do comportamento A, B ou C do meio que a gente está inserido. Uhum, Então, o que, que acontece? A nossa programação mental, ela é formada dentro do processo de educação de base. Então, você lá do 0 aos 7 aninhos, você está inserido dentro daquele contexto familiar e nós, como crianças, a gente modela os nossos pais, né? uhum, Em tudo. Então, no processo de repetição, a maneira que os nossos pais vão se comportando é a maneira que a gente vai repetindo aquele modelo. E este modelo, de uma maneira geral, ele cria essa programação mental. Essa programação mental, ela gera os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos conduzem a um determinado sentimento, e os nossos sentimentos determinam a nossa ação, e a nossa ação diz o nosso resultado. E o mais interessante de tudo isso é que este condicionamento que a gente tem aqui, ele criou este modelo. Vivi, bem-vinda! Maria Cláudia também. Este modelo acaba fazendo com que ele determine as nossas ações até hoje. isso Porque mesmo. essas questões ficam instaladas no nosso inconsciente. Então, como esse modelo é instalado? Então, você tem uma programação mental que a gente modelou lá dos nossos pais ou do meio que a gente viveu, né? Esses pensamentos vão gerar os nossos sentimentos, as nossas ações, e as nossas ações vão dizer quais são os nossos resultados. De que maneira, aí a Rê vai poder enriquecer mais esse detalhe, tudo isso eu estou trazendo
do livro Segredos da Mente Milionária, do Tim Harvey, que é um cara especializado em trabalhar com essas questões de relacionamento com educação financeira, né? Formação do seu modelo de dinheiro de origem e a maneira que você pode reprogramar ele. De que maneira esse modelo ele é instalado na gente? De 3 maneiras. Programação verbal, os exemplos e episódios específicos, né? Então, programação verbal. O que nós ouvíamos a respeito de dinheiro quando éramos crianças, né? De que maneira isso impacta? Então, dentro da relação familiar, o dinheiro, aquela frase, dinheiro não traz felicidade, né? Isso. Então, e por aí você vai. De Dinheiro que é maneira... sujo. Não entendi, Rê. Dinheiro é sujo. Dinheiro é sujo. Isso tudo vai sendo instalado, né? Ô, Rê, enriquece um pouco mais isso aí, com essa questão de que maneira a criança registra ou modela isso, que você pode falar mais disso. Um Ô, pouquinho Vitor, mais. eu vou pensando assim, essas 3 pontos que você colocou são fundamentais. Então, é a palavra, a ação e o que eu experimento, né? Perfeito. E principalmente o que eu experimento é algo que me marca muito. Porque o que eu experimento não necessariamente foi o que foi produzido. Então, o pai e a mãe da gente, Sim. ele não tá lá pensando assim, Sim. ai, falei que o dinheiro é sujo e a criança vai... Não, ele falou uma coisa do Não. dinheiro. Falou. Então, ai, tô Sim. sem dinheiro. Sim. Ai, não temos dinheiro. Ah, isso não dá. Dá para comprar tal coisa? Não, não dá. Então, estas conversas que vai tendo na vida. A criança interpreta. Ela não é que a gente fala coisas e que não deveria falar. Algumas a gente não deveria falar, mas tudo vai gerando na criança um conceito, uma ideia, uma crença, né? Então, outra Exato. coisa que é importante a gente pensar é nas relações que a gente trava do dinheiro com a criança. Então, por exemplo, há pessoas que dizem assim, eu não não vou dar mesada para você, não. Ou eu não vou te dar nada, não. Porque só quem ganha dinheiro é quem trabalha. Uhum. Outra situação, o trabalho é duro, viu? Mas é só tem que trabalhar. Uma coisa que muitos pais falam para as crianças assim: ah, filho, eu não queria te deixar na escola, mas olha, eu preciso trabalhar, porque se eu não trabalhar, eu não ganho dinheirinho e aí eu não compro sua bola, seu carrinho, seu isso, seu aquilo. Essas ideias vão trazendo para a criança qual é o lugar do dinheiro, qual é o valor do dinheiro, para que ele serve. Como é que a minha família ganha esse dinheiro? Ela ganha suando, ela ganha sofrendo, ela não queria me largar, mas ela vai ter que trabalhar para ganhar o dinheiro para me comprar uma coisa. Então, estas coisas vão marcando a criança de um jeito negativo sobre o dinheiro, sobre o trabalho, né? Vão relacionando dinheiro, trabalho e sofrimento. Isso é uma linha que as crianças fazem rápido. Então, né, aí vai gerando crenças equivocadas sobre essas coisas. Vai gerando crença e vai determinando o modelo relacional Isso. de dinheiro que ela vai ter. Aí o que acontece? É óbvio que inconscientemente, à medida que esse ser, ou que nós outros, porque nós estamos suscetíveis a todo tipo, né? Por exemplo, eu trabalho essas questões dentro de mim há 10 anos, né? Quando eu comecei os meus treinamentos, as minhas formações, tudo que foram feitos aí ao longo desses 10 anos, o que acontece? Foram ressignificar estas questões que eu sequer imaginava que estavam aqui dentro.
Então, culminando numa situação onde você passa por uma série de atendimentos, onde você percebe que a maioria das questões que as pessoas atravessam, e acredito que dentro da pandemia essa questão acaba se potencializando e vindo à tona, que tem a ver com a questão relacional do dinheiro. Porque, na verdade, a questão do dinheiro não está em quanto, mas a forma que você se relaciona com o que você tem. Então, não tem a ver com a quantidade, mas como eu me relaciono com o que eu tenho. Então, o Harvey, quando ele... Desculpa? Exatamente. Não tem a ver como e não quanto. Exato. Então, e aí o que acontece? À medida que você vai se expondo e vai tendo oportunidade para você ir um degrau além, inconscientemente você acaba se auto-boicotando. Porque dentro do teu modelo de dinheiro, você tem uma série de informações, como você bem relacionou, que são negativas em relação ao dinheiro, né? Então, por exemplo, a questão verbal, o que eu ouvia, né? Você falou muito bem disso. A questão do exemplo, né? Eram discussões que aconteciam entre os membros da família, tal, tudo, episódios específicos. Quais foram as experiências que nós tivemos fora da nossa realidade de convívio? Então, minha casa é essa, aí eu fui na casa de um amiguinho, onde o amiguinho tinha muito mais dinheiro. Como é que foi essa experiência? Isso. Tudo isso vai forjando o teu modelo de dinheiro. Ok. Pô, Vitor, você está falando isso, uma questão aqui da Vanessa. Ah, perdão, é verdade. Pode falar, Rê. Deixa eu falar, ó, não sei se vocês estão me ouvindo, ó. Mesada ajuda na educação financeira das crianças ou tem alguma forma legal de inserir isso na vida delas de maneira positiva? Boa. Ô, a Regina, cadê a Rê? Acho que eu sei essa resposta. Você sabe? Ah, sim. Vamos ver se carregador Mesada não... Agora é... Regina! Agora eu vou puxar... Voltei! Voltou? Travou tudo aqui! Eu vi. Não, a Vanessinha está perguntando assim, mesada ajuda na educação financeira das crianças ou tem alguma forma legal de inserir isso na vida delas de maneira positiva? Olha só, a mesada é uma coisa... A mesada é uma coisa... É meu assistente. Não, tudo bem? A mesada... Vai, Rê. Tá me ouvindo? Agora sim, vai. A mesada, ela pode ser uma das formas, uma prática interessante para ajudar as crianças a ter uma educação financeira. Mas é uma das. Desde que a gente observe algumas coisas. Então, a gente tem que considerar, primeiro, Perfeito. A idade da criança. Segundo, o valor que você vai pôr para isso. Então, a gente tem que pensar que as crianças precisam de um desafio possível, porém, difícil, porém possível. Então, assim, não adianta dar R$100 para uma criança de 5 anos, que ela absolutamente vai ter muito controle sobre isso, e ela vai acabar gastando com coisas que não são interessantes, às vezes não são nada apropriadas, porque o valor é um bom valor, e ela também não vai estabelecer algumas relações. Por exemplo, ela quer comprar uma bola, quer comprar um carrinho, quer comprar uma coisa, R$100 dá e sobra. Perfeito. Então, ela não vai ter aquela relação de, não deu, o que eu faço para dar? Como é que eu faço? Como é que eu planejo? Como é que eu penso?
Então, Ótimo. essas relações. Certo. E uma coisa importantíssima, a mesada, se a gente for adotar como uma prática para educar, ela absolutamente pode estar no lugar de barganha. Então, a criança Sim. vai se comportar bem ou vai se comportar mal, ela terá mesada. É igual sobremesa. A sobremesa faz parte da comida, faz parte do almoço e do jantar. Ela vai ganhar comendo ou não comendo a comida. Então a gente tem que pensar bem na sobremesa. Ótimo. Ótimo. E São assim é o caixinhas dinheiro. diferentes, né, Rê? Oi? São caixinhas diferentes aí. Não dá para... Sim. Então tem que tomar muito cuidado, que às vezes a gente dá dinheiro para as crianças ou punindo ou bonificando. Então essas duas relações, elas são péssimas para educar. Péssimas. Então, assim, bonificar a criança por ajudar a lavar uma louça. Bonificar a criança em dinheiro porque ela pegou, tirou um pó para você na casa, te ajudou a levar as compras no carro. Então, aí você estraga outro valor, que é o valor do desapego, da doação, do bem coletivo acima do meu. Sim. Então, isso estraga outras coisas. E se você pune, então você não se comportou bem, esse mês não vai ter mesada. Bom, então aí que ideia que ela vai ter de dinheiro? Que ideia que ela vai ter de coisa? A mesma que ela vinha tendo, que é ruim, que dinheiro não é uma coisa boa, portanto eu não quero dinheiro para mim. É interessante, é fantástico isso que você falou, que é um exemplo de fato e tantos outros que ocorrem. E lembrando que, né, do pressuposto da PNL é assim, você sempre toma uma decisão dentro... A decisão que você tomou dentro de um determinado contexto sempre é a melhor, né? Mas nem sempre é a que deveria ter sido a opção. Mas dentro daquele contexto, foi ok. Então, mas a hora que estes comportamentos, e a gente vive hoje num cenário, que é um cenário que eu entendo que traz uma responsabilidade maior para os pais, mas ao mesmo tempo mais recurso. Porque você tem, por exemplo, uma profissional que nem a Regina à disposição para compartilhar uma dúvida, que é o trabalho da Rê. Alguns conflitos que são administrados dentro do atendimento, no teu atendimento, passa justamente por questões pregressas que nascem nesse momento que a gente está enumerando e que trazem como reflexo aqui, principalmente a hora que se unem duas criações diferentes, que gera um filho. Então você tem um ponto de vista, você tem um modelo, falando especificamente do dinheiro, né? Que é o que a gente está falando. Você tem um modelo de dinheiro, a tua esposa tem outro, teu marido tem outro. E aí você tem que ir para um denominador comum onde a informação acontece. Então, hoje, o acesso à informação que nós, pais, educadores, as próprias crianças têm é completamente diferente de 30 anos atrás, 40 anos atrás. Então, a informação tem. E a informação que eu queria compartilhar, porque a hora que a gente está falando que o modelo está instalado e aí, ferrou? Agora eu tenho que ficar dessa maneira? Não, aí a gente tem o Vitor. Aí tem o planejador financeiro, o coach, que auxilia também. Né? Isso! Muito interessante isso que você citou, pelo seguinte, vários dos casos das minhas experiências dentro do atendimento passam por estas questões que são crenças instaladas lá atrás. Então você fala uma coisa, às vezes, fala, pô, mas como é que eu faço isso? Não, nós vamos lá e vamos abrir a conta na corretora e você vai fazer uma aplicação agora.
E você faz isso em 5 minutos. Mas é isso, eu falei, você começou a trabalhar a sua educação financeira no que diz respeito ao seu investimento. Mas não é só isso. Não é Você já só falou isso. que não é só isso. Então, às vezes você passa por uma questão que é um movimento muito simples. Como fazer? Se existe essa programação mental que está instalada e gera os nossos pensamentos, eu posso reprogramar isso? Aí vem a boa notícia. Pode, deve. Deve reprogramar. E de que maneira? Aí o Harvey traz a experiência dele, que são 3 questões que você tem que trabalhar: conscientização, entendimento e dissociação. Então, o que nós estamos fazendo? O que nós estamos discutindo, trocando essa experiência? Tomando consciência de como eu funciono. Então, como eu funciono, como você funciona. Existe um modelo de dinheiro instalado em cada um de nós, que muitas das coisas a gente não sabe quais são. Mas a hora que eu trago para mim a consciência, ou seja, se o meu pai disse que num determinado momento que o dinheiro era sujo, que o dinheiro era isso, dentro daquele contexto eu faço um entendimento daquilo, eu escrevo, o dinheiro é sujo. Então, primeiro eu conscientizo do que foi dito, depois eu escrevo no papel o dinheiro é sujo, eu crio uma dissociação disso, entendendo se isso faz sentido para mim hoje. Faz sentido para mim hoje o dinheiro é sujo? Mas por que o dinheiro é sujo? Eu estou ganhando dinheiro com o meu trabalho. Eu estou dedicando as minhas horas com o meu trabalho. Não, não faz sentido. Então, se aquilo não faz sentido, eu dissocio isso, agradeço por isso. É importante fazer este movimento, agradecendo o antepassado, o ensinamento passado, e eu dissocio e ressignifico isso para mim. E isso eu vou fazer na influência verbal, na fala, na programação verbal, nos exemplos e também nos episódios específicos. Então, eu conscientizo, eu entendo e depois eu crio a dissociação. Dessa maneira, eu reprogramo o que está alimentando o meu pensamento. E quando eu faço isso, é óbvio que eu vou alterar o meu modelo. Sim. Então, eu reprogramei, vou gerar novos pensamentos, esses novos pensamentos vão gerar novos sentimentos vão gerar novas ações, nova disposição e, obviamente, o meu resultado passa a ser diferente. Então, para que eu tenha resultados diferentes, eu tenho que fazer coisas diferentes. Então, isso nasce aqui. Então percebam que não adianta pegar os gurus da internet, que os caras falam, olha, se você quer investir, se você quer fazer isso, se você quer fazer aquilo, faça isso, vem comigo e tal. E não sei. O primeiro passo é você olhar para dentro de você. É você entender qual é o modelo que está instalado aí. Eu tenho publicado nas minhas redes sociais os diferentes perfis de personalidade, né? São 9, eu estou no 3º ou 4º lá. Mas o da Regina é um, o meu é outro. Você tem que entender qual é o teu, de que maneira você está moldado para você começar a fazer essa alteração e essa mudança em você. E aí, acredite, a relação com o dinheiro muda. E aí ele muda e não fica de uma maneira que muitas vezes a gente acha que a única maneira da gente ganhar dinheiro é trabalhando. Espera aí, Vitor, fala um pouquinho melhor. Como assim? Você está falando para ganhar dinheiro de que maneira? Trabalhar é a sua fonte primária. Saber cuidar do teu dinheiro, planejar o seu dinheiro, se planejar financeiramente, é você ir em busca do que a gente chama de renda passiva. É o dinheiro que você ganha trabalhando para você.
e que não é pecado e não é crime. Não é pecado e não é crime. Você pode e deve fazer isso. Porque hoje nós estamos... Aí eu volto na pergunta inicial. O que estamos fazendo para nós com 65 anos de idade ou 75 anos de idade hoje? É hoje. O que eu estou fazendo hoje? Então, o planejamento financeiro, ele passa por essa questão e essa necessidade de dissociação. E é interessante que quando a gente não tem isso dentro da educação, dentro da escola, ou dentro da forma da formação de base, da educação de casa, da família, é um impacto muito grande. É um impacto muito grande. Deixa eu falar uma coisa. Ó, a Nete está perguntando uma coisa. Isso. Pergunta... Oi, Nete querida, que bom que você está aqui. Olha, eu já vou falar da Nete, só vou falar uma coisa, Vitor, que você falou, que eu acho que é bem importante. Legal. Quando a gente não muda o que está na gente, não adianta resolver por fora. Então, buscar investidora, blá, 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 como você falou, se eu não tiver modificado o meu jeito de pensar, a minha relação com o dinheiro e com o trabalho, eu não vou nem conseguir deixar o investidor investir meu dinheiro, porque eu já tenho medo. A maioria das pessoas tem medo de investir. Por quê? Porque vai perder dinheiro. É isso aí. Né? Então, eu queria só ressaltar a importância disso. Isso. E a fada do dente, que a Nete perguntou. É isso. Olha só. Essa história de gratificar a criança porque ela perdeu um dente com dinheiro é uma necessidade muito mais do adulto de lidar com a frustração da criança de perder um dente do que da criança. Então, se a gente lembrar da gente, né, bem antigamente, você perdia o dente, e você dava risada, ou você ficava chateado, né? Mas não tinha essa história e não tinha isso. Você tinha que lidar com esta perda que, na verdade, é um ganho de desenvolvimento. Sim. Então, isso é uma coisa maior que está por trás desse dinheiro que a gente faz a criança acreditar que existe porque ela teve uma perda. Então, você vai ver. Jogava no telhado, isso mesmo, Maria Cláudia, isso mesmo. Jogava no telhado, né? Brincava com aquilo, as crianças tiravam sarro da escola e tudo bem. Mas o que acontece? Quando você artificializa uma coisa, né? Então, a perda do dente para os pais parece mais sofrido do que para a própria criança. A criança chora porque perdeu o dente, ou fica frustrada, ou fica triste. E o pai não consegue uma explicação para dizer para ela. Aí... Que aí deu uma... Alô? Alô? Oi? Oi, deu uma congeladinha aí. Você estava terminando o teu raciocínio aí. Voltou? Agora sim. Então, na verdade, a gente tem sempre que olhar para as questões do desenvolvimento infantil como oportunidades de crescimento e não perda. Perfeito. Então, se eu falo para a criança, nossa, você perdeu o dente, sabe o que está acontecendo com você? Você está crescendo, hein? E vamos lá ver seu dente, vamos lá ver não sei o quê. E aí joga no telhado se quiser. Mas pôr o dinheiro nesta conversa é atrapalhar a conversa que é eu comigo mesma. E assim vai, né? Então, aí a gente vai ter cabelo branco um dia, depois vai ter a pele caída outro dia, depois vai ter não sei o quê. É claro que o dinheiro arruma muita coisa no futuro.
Mas para a criança, o que estava precisando muito mais era de acolhimento da frustração, ou da tristeza, ou do dessaber, né? Caiu o dente, ela fala, e agora? O que está acontecendo comigo, né? É só uma surpresa. Então, tá faltando acolher isso, de conversar com essa criança. E aí? Mas você ficou chateado? Você ficou triste? O que você pensa? Vamos falar do dente? Vamos ver quando é que nasce o outro? Sabia que vai nascer outro? Ah, eu sei, você ficou triste porque caiu o dente. Mas cai mesmo, o dente de todo mundo troca, porque precisa trocar mesmo, porque daqui a pouco você vai estar grande com esse dentinho pequeno, não vai caber na sua boca, não sei o quê, lá. Enfim, e fazer brincadeiras. Brincadeiras são muito bem-vindas, porque esta é a verdadeira conversa de criança. É brincar, é fantasiar, é imaginar, é fazer de conta. O dinheiro não é para esta conversa com criança, né? Então, educar para educação financeira para criança é de outra ordem. Não é essa misturança de coisas, né? Então, precisa ficar antenado que a criança não está precisando desse dinheiro porque caiu o dente dela, está precisando de outra coisa. E ela vai atormentar por outras razões, porque o que foi realmente a questão dela não foi cuidada ainda. Porque se coloca no lugar da criança. Você perdeu um dente. Você não sabe o que vai acontecer com você sem dente. Né? Você não tá sabendo. Você nem acredita, mesmo que te digam que vai nascer outro, você fala, não sei. Como assim? Vai nascer outro da onde? Onde é que ele tá? Que eu não tô vendo. Não tem recurso. E aí você pega e paga para ela. Uhum. E aí, bom, paguei sua frustração. Paguei sua dor. É assim que funciona? Uhum. Essa é a relação torta com o dinheiro. Perfeito. Né? Perfeito. Então precisa tomar cuidado com essas coisas de pagar a criança por algumas coisas. Precisa realmente saber qual é a questão. E é engraçado isso que você está falando, que os modelos eles vão se repetindo de uma maneira automática que você nem percebe. Então, por exemplo, você já vem de uma cultura da fadinha do dente, você já vem de uma cultura, e aí a hora que você está diante dessa cena, o que você faz? Você repete o modelo, mas sem levar em conta, por exemplo, outras análises e outras situações, né? Então, a questão, por exemplo, esse modelo que não é corrigido, não é ressignificado, não é tomado esse cuidado do jeito que você bem explicou, ele vai acarretar um adulto onde ele vai ter estas crenças que acabam causando limitações nele, principalmente no que diz respeito a você ir para um degrau acima que não era um degrau comum dentro da relação familiar dele, né? Isso mesmo. E isso passa muito pela questão de você estar feliz com quem você é, com a vida que você tem, com a maneira que você funciona. Então, o autoconhecimento, ele é o ponto fundamental para qualquer mudança que você queira, seja ela, principalmente quando a gente diz financeira. Principalmente quando a gente diz financeira. Porque você pode e deve ir para onde você desejar financeiramente. Nada te impede. Porque, na verdade, é importante a gente ter um conceito sobre dinheiro, que o dinheiro ele é um valor meio e não é um valor fim. Isso. Então, eu não vou ser feliz se eu tiver 1 milhão, né? Eu vou ser feliz com o que eu tenho. É agora, é o momento, é a cena que nós estamos vivendo neste exato momento. Ou seja, o que eu estou fazendo para daqui 40, 30, 35 anos, 40 anos, hoje. Porque se eu não tenho gratidão e se eu não percebo, se eu não valorizo o que eu sou, o que eu tenho, o que eu posso proporcionar às pessoas, né?
esta questão de você entender que você não precisa ter mais para poder auxiliar mais, que você precisa ter mais para você ser feliz, que você não precisa ter o cargo B para você ser feliz. Não, não. A ordem, acho que eu já até tinha, não sei se eu falei isso aqui, mas a ordem, a psicologia positiva, a neurociência mostra a ordem invertida dessa equação. Então é felicidade e depois todo o resto. A conquista, o sucesso, o que quer que seja. O teu dinheiro. Porque a hora que você conscientiza-se do que você tem e você agradece o que você tem, você está entrando em harmonia com o universo e você passa a ser simplesmente um meio também. Então o dinheiro vem e vai. O dinheiro não foi feito para ficar debaixo do colchão, né? Não, Ô, é Vitor, fluxo. estou aqui lembrando, pensando numa coisa que você está falando aí de a gente mudar os modelos e tal. Sim. E para quem tem filhos adolescentes ou jovens, como eu, é uma experiência muito legal essa do dinheiro que eles podem trazer para gente. Sim. Então, eu lembro do Arthur e da Vanessa, de adolescentes para cá. Eu falava alguma coisa no sentido de, filho, mas filha, precisa fazer tal coisa, precisa, né? Como é que vai ser no futuro? Sabe esse modelo que eu tenho tradicional, Sim, né? exato. De educação financeira que eu tenho. Aí, que é a educação... bola de cristal, né, Rê? E que é a educação que a gente tem da escassez, na verdade, né? A gente sempre teve uma educação de que vai faltar dinheiro. Vanessa. E aí, a gente vai nessa linha. Se vai faltar, eu seguro. Se vai faltar, eu fico, né? Exato. Fico tensa. E aí a coisa não anda. Bom, Exato. mas trocando de gato para mala, para pato, aí eu lembro muito bem de Vanessa e de Arthur, desde a adolescência para cá, em várias áreas, inclusive na financeira, dizendo para mim, não, Maroquinhas, olha só, eu não vou fazer tal coisa desse jeito. Aí eu olhava, meu Deus do céu, como assim? No peito. Como assim, como não? Assim? Essa criança não vai fazer isso, vai morrer de fome. O que vai fazer? Né? Então, aí é uma coisa interessante, porque a gente, como pai, como mãe, precisa respirar 5 segundos para não responder exatamente isso. Você vai morrer de fome, menino! Né? Então, para não continuar com a coisa, a gente precisa saber que a gente não tem o poder da bola de cristal. Exato. A gente não tem a verdade absoluta. E a gente não precisa ter essa briga de gerações. A gente pode ouvir, pode dar um tempo para eles pensarem no que eles estão fazendo e testarem coisas. E para isso, a educação de base lá dos pequenos é fundamental. Se eu não deixo lá ele testar as coisas com o dinheirinho dele, se eu não deixo lá ele testar que não deu para comprar, que vai precisar juntar um dinheiro com o outro, que vai precisar pensar melhor nas coisas, né? Que perspectiva que ele tem e tal, quais são os propósitos com aquele dinheiro e tal. Exato. Se eu não deixo ele experimentar lá na infância, quando chega aqui, na adolescência para jovem, ele não vai ter tido tantas experiências para dizer o que ele sabe de verdade. Perfeito. Ele vai começar agora. Rê, a gente está entrando no nosso último minuto, só para não cortar. Nossa, já acabou. Você foi fantástica nesse teu término. Mas eu tinha mais meio caderno. Ai,
Ai, Vanessa, Arthur, essa sua mãe aí era do tempo da lista telefônica. Olha, tem mais meio caderno para falar. Na hora que eu falei com ela, ela falou assim, aí eu fiz umas anotações, eu falei, escuta, é 1 hora só, viu? Agora, se você quiser, a gente fica até meia-noite para você falar todas as suas anotações. Gente, obrigado pela companhia de vocês, foi ótimo. Rê, sempre uma honra poder ouvir, trocar com você, maravilhoso. O que a gente quis trazer e propor era simplesmente olhe para você, cuide de você e planeje-se financeiramente.